Pessoal, indo aqui direto para a nossa pauta, hoje tivemos aí notícias bem complicadas que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, também outros generais, e isso vem causando um reboliço. Eu vou começar aqui pelo presidente Bolsonaro, pois Alexandre de Moraes determinou o cumprimento da pena dele, tá? E ele vai ficar na Polícia Federal. Isso vem gerando uma grande controvérsia, porque ainda caberia alguns recursos pela defesa de Jair Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes definiu, como o próprio Flávio Bolsonaro disse agora há pouco, pela lei da cabeça dele, Alexandre de Moraes, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e senador da República, Flávio Bolsonaro. Isso vai gerar um debate muito grande, pois sim, ainda haveria recursos a serem realizados e Alexandre de Moraes determinou o trânsito e julgado. E assim, a pena de Jair Bolsonaro, que está prevista aí para 27 anos, começa a ser cumprida a partir de hoje. Até então, ele estava sob prisão domiciliar preventiva. No episódio do último sábado, sexta para sábado, né, ele passou aí para uma prisão preventiva na carceragem da PF, tá? O que nós temos aqui no momento é que essa pena deverá ser cumprida na Polícia Federal. Então, Jair Bolsonaro não seria enviado para um presídio comum, como estava sendo ventilado aí no presídio da Papuda. Nós tivemos laudos médicos sendo enviados, mostrando que a situação de saúde de Bolsonaro não é boa, mesmo para estar na carceragem da Polícia Federal, e ele precisa de cuidados que não é possível ser atendido ali. Bom, a matéria aqui da Revista Oeste diz o seguinte sobre o tema. Nesta terça-feira, 25, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o cumprimento da pena de quase 30 anos de Jair Bolsonaro. O ex-presidente vai ficar na superintendência da PF em Brasília, onde já se encontra. Além de Bolsonaro, o juiz do STF estabeleceu o trânsito em julgado das condenações seguintes: o Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, tá? E também ex-vice na chapa do Jair Bolsonaro. E aqui eu quero chamar a atenção, tá, pessoal? Esse aqui é um ponto muito sensível, o que eu vou dizer para vocês, independente, eu volto a dizer isso. Eu sempre quero frisar isso. Se você gosta ou não do Bolsonaro, se você acredita ou não nas pautas do Bolsonaro, se você é ou não de direita, se você é não conservador. Prestem atenção. A última chapa que concorreu pela oposição à presidência da República está presa. Tá? Eu estou refletindo bastante aqui no que eu vou falar para vocês. E por que eu estou falando isso? Existe toda essa acusação de uma trama golpista, de uma conspiração e etc. E, pessoal, como vocês sabem, um dos meus principais objetos de estudos da política internacional é a política latino-americana. E eu estou noticiando para vocês aqui, nesse momento, e vocês esperam uma análise, algo que eu possa dizer aqui para vocês, mas eu estou trazendo para vocês o que eu cansei de acompanhar acontecendo em regimes totalitários aqui na região. Bolsonaro é a nova Janine Áñez. Eu falei isso no sábado e eu volto a repetir hoje. Tá? O processo é muito parecido. Ela foi acusada de uma conspiração de golpe de Estado. A pessoa que concorreu às eleições, no caso dela, ela convocou eleições, o Bolsonaro concorreu às eleições, o resultado da eleição foi acatado,
O vencedor da eleição, e aí independente do trâmite eleitoral, tomou posse, e aqueles que estavam no cargo anteriormente estão presos. A Jeanine Áñez ficou 6 anos presa, só saiu da cadeia agora esse mês, depois que o regime boliviano ligado ao Foro de São Paulo caiu. E agora, aqui eu estou noticiando para vocês que o Walter Braga Neto, que era ministro da Casa Civil e foi o vice do Bolsonaro na última eleição, e o Bolsonaro estão presos. A mesma situação que nós tivemos na Bolívia, que nós tivemos na Venezuela, com 7 candidatos na última eleição, e a atual, né, aquela que foi escolhida para ser a líder da oposição, a Maria Corina Machado, só não está no cárcere presa porque ela está escondida dentro da Venezuela, muda a sua localização dia sim, o outro também, foge, vive fugindo do regime, tá? A mesma situação dentro da Nicarágua. E o que nós temos em comum? Tanto Daniel Ortega, Evo Morales, Luiz Arce, Nicolás Maduro, todos membros do Foro de São Paulo, todos aliados políticos de Luiz Inácio Lula da Silva, alguns amigos pessoal, como é o caso de Daniel Ortega, o ditador nicaragüense. Tá? Então, assim, pessoal, eu até vou continuar aqui com a outra, a listagem dos nomes, mas eu me sinto na obrigação de dar esse contexto profundo. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas estão ali presas, né, na política nacional, do dia a dia, a gente vai acompanhando isso, mas essencialmente se trata de algo que já é um modus operandi do Foro de São Paulo. E o Brasil hoje é governado por um dos fundadores e principal garoto de propaganda do Foro de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi posto como garoto de propaganda na fundação por Fidel Castro. Foro de São Paulo, que é majoritariamente coordenado a partir da Venezuela e da cúpula do PT. Então, assim, não é coincidência o que nós estamos vendo aqui. O trâmite, o processo, os abusos jurídicos. Eu não sou jurista, não vou falar da tecnicidade envolvendo a questão, mas nós ouvimos aqui já várias vezes o doutor André Marsiglia aqui no canal, a doutora Fabi Barroso, outros juristas, já cansamos de ver vários, o doutor Jeffrey Cecchini falando sobre, são vários os juristas que estão tratando sobre os diversos abusos e ilegalidades que envolvem esse processo, até ex-ministros do STF, como o ministro Mello, que se aposentou há pouco tempo, Marco Aurélio Mello, vem dizendo: o que eu posso dizer aqui para vocês, tá? E na hora que eu li aqui o nome do Braga Neto, isso me deu um estalo de estar vivendo dentro do Brasil o que eu acompanho de perto há mais de uma década na América Latina. E por mais que a gente assistiu aqui no Brasil diversas vezes, prende político corrupto, aí o judiciário manda soltar, tal, ainda assim era um favorecimento, entre aspas, de corruptos. Agora nós estamos vendo a perseguição política aberta. E essa perseguição política aberta, ela tem o mesmo modus operandi, principalmente da Bolívia e da Venezuela. E o que nós temos em comum aqui? 2 países que, quando tudo isso aconteceu, tá? O judiciário foi tomado por dentro pelo Foro de São Paulo.
Então, assim, olhem a atual composição. Então, observem, né, a composição hoje do STF, de todos os ministros que lá estão. Quais foram os presidentes que indicaram, né? Eu não estou, novamente, querendo falar da tecnicidade, mas eu estou falando daquilo que é palpável. Então, quando a gente olha isso de perto, é algo que, de verdade, é difícil a gente colocar aqui em palavras diretas, tá? De uma maneira clara dentro do que me é permitido, estando dentro do Brasil, dizer. Mas não é normal, não é coincidência. E tal qual a Venezuela, tal qual a Bolívia, tal qual a Nicarágua, o Brasil hoje possui diversos parlamentares que estão sendo obrigados a abandonar o seu cargo eleito pelo povo, porque já não acreditam nas garantias constitucionais de proteção a eles. Como é o caso da Carla Zambelli, como é o caso do Daniel Silveira, como é o caso do Ramagem, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Nós estamos vendo tudo isso. O senhor Sepúlveda está me mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Olha só. A decisão do Moraes também destaca aqui. Perfeito. Isso daqui eu vi que o senhor Sepúlveda mandou e eu quero trazer para vocês, né? Bom, eu acho que o principal ponto, tá? Envolvendo até mesmo a questão geopolítica, eu tenho vários destaques para trazer aqui para vocês, mas ler o nome do Braga Neto aqui cristalizou a coisa, porque você fica tão tomado, né, para fazer os comentários, para entender o que está acontecendo em cima do lastro, mas ler o nome do Braga Neto aqui me trouxe isso de uma maneira muito viva. Então, meus amigos, se vocês acreditavam ou não, o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela e etc. O Brasil já virou uma Venezuela. Eu venho dizendo isso para vocês há mais de um ano. Em alguns aspectos, o Brasil está pior que a Venezuela. Virar a Venezuela não é situação econômica. Situação econômica é o campo visível, tá? Mas aquilo que traz os atributos para que o Brasil seja considerado uma Venezuela já estão na mesa. E eu trouxe alguns para vocês aqui. Então, continuando aqui, outras pessoas que foram presas hoje. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Anderson Torres, que nem estava no Brasil, estava de férias com a família no dia 8 de janeiro, né? E foi preso porque não tava fazendo o trabalho dele, sendo que ele nem tinha assumido o cargo formalmente de secretário da Segurança Pública do Distrito Federal no 8 de janeiro, do Ibanez. Só para a gente começar assim dos absurdos. O que me lembra o governador Camacho, na Bolívia, né? Que foi preso no meio da rua, mantido no cárcere sem julgamento, né? Alexandre Ramagem, deputado federal, que foi para os Estados Unidos para proteger-se e sua família. Augusto Heleno, tá? Ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E vale lembrar que o Augusto Heleno era um dos, dentro do governo Bolsonaro, que sempre tentava colocar panos quentes, ele e o general Ramos, em todas as situações, né? Mesmo quando acontecia os arbítrios, um poder invadindo o espaço, né?
ali do executivo, o judiciário invadindo o espaço do executivo. O Augusto Heleno era um que sempre falava, não, veja bem, deixa disso, não vamos fazer nada, vamos aqui compor. Então agora a gente está vendo aí, né, o Augusto Heleno. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Conforme Moraes, esgotaram-se as possibilidades de impugnação interna, o que permite o início da execução das penas. Com os embargos rejeitados, encerra-se a fase recursal no STF. Dessa forma, a Secretaria Judiciária deve expedir as guias de execução penal e comunicar os órgãos responsáveis pelo cumprimento das decisões. Moraes registrou que, abre aspas, esgotaram-se as possibilidades de impugnação interna, fecha aspas. Em outro trecho, ao negar os últimos embargos, o magistrado afirmou que as defesas, abre aspas, não trouxeram qualquer elemento capaz de modificar o acórdão condenatório da corte. Mais do que isso, meus amigos, era necessário encerrar esse caso antes que o ano eleitoral de 2026 se iniciasse. O ministro também destacou que os embargos finais, abre aspas, limitam-se à repetição de argumentos já afastados, razão pela qual, abre aspas, permanece rígida a decisão condenatória, fecha aspas. Em certidão complementar, a Secretaria Judiciária do STF registrou que transitou em julgado o acórdão condenatório, cabendo agora a expedição das guias penais e comunicações necessárias. Por fim, Moraes reiterou que a interposição de futuros embargos infringentes não possui efeito suspensivo, o que autoriza o início imediato do cumprimento da pena dos réus. Tá? Vejam só, meus amigos. Então, agora o Bolsonaro começa o cumprimento, né, da pena de 27 anos e 3 meses de prisão. E nós temos aqui um vídeo que eu quero mostrar para vocês, tá, da Globo News, porque existe uma intenção por parte do judiciário brasileiro, que chegou a ser discutida, tá, até ali na primeira turma durante o julgamento, se o Bolsonaro e esses outros militares perderiam as suas patentes militares ou não. E agora, isso, segundo o despacho do Alexandre de Moraes, cabe ao Supremo Tribunal Militar. Tá? Então, vamos lá. Tem esse trecho aqui da Globo News falando sobre isso. A competência do Superior Tribunal Militar para análise da perda de patentes dos réus Almir Garnier, o Heleno, o Jair Bolsonaro, vou lendo para vocês aqui, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto. Essa é outro trecho da decisão. Falando em Braga Neto, ele vai seguir preso na 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, aqui do Rio de Janeiro. Então, Thomas, mais essa informação da expectativa do que vai fazer o STM. Pelo Estatuto Militar, todo militar que é condenado em transitado julgado por mais de 2 anos, ele tem a perda automática de patente. A questão toda é quão automática será essa perda. Eu acho que será um teste muito importante para o STM, para mostrar exatamente se existe a intenção e a sinceridade das forças militares de virarem a página sobre esse processo. Ou seja, traduzindo aqui, existe a ideia de ver se o Supremo Tribunal Militar e os militares vão fazer parte de todo esse processo. Acho que vocês entenderam a minha fala, meus caros. Tá? Além disso, nós temos aqui a repercussão na imprensa mundial sobre o fim do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá? O fim do processo do plano do golpe e o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiram na imprensa mundial. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês.
Guardem esse dia aqui, ó, 25 de novembro, e se lembrem do que eu estou falando com vocês. Se as coisas continuarem como estão no Brasil, daqui a alguns anos, muita gente hoje, de vários espectros políticos, de esquerda, de direita, e muitos que estão ainda jovens, batendo palma para o que está acontecendo, vão se lembrar do dia de hoje, 25 de novembro de 2025, como o dia onde o Brasil oficialmente perdeu o rumo. Tá? E isso daqui não tem a ver com gostar ou não do político A ou B. Porque eu volto a repetir o que eu falei agora há pouco. Cada vez que eu leio isso, só vem na minha cabeça o que eu venho acompanhando há mais de uma década na América Latina. Nossa, PH, de novo você está falando isso? Sim, de novo eu estou falando isso. Porque é difícil você acreditar que isso está acontecendo no Brasil. Tá? Difícil demais. O The New York Times noticiou que o STF determinou o início da pena de mais de 27 anos de prisão e relembrou a condenação. Abre aspas, a condenação de Bolsonaro foi baseada em inúmeras provas que mostravam que ele e os seus aliados próximos passaram meses minando a confiança dos eleitores no sistema eleitoral do Brasil. Então quer dizer que um político não pode ter dúvidas sobre o processo eleitoral e pedir mais clareza. Isso constitui provas? Eu assisti de perto a eleição no Chile, tá, pessoal, semana passada. Para mim foi um choque. Quando eu estava no Chile, foi um choque ver o processo eleitoral chileno, ver como tudo se deu leve, transparente, com a participação plena do povo, no voto de papel, rápido e sem uma opressão policialesca em cima da eleição, com dúvidas, com coisas secretas, com salas. Então, assim, né? É bem complicado, pessoal. É bem complicado.